Você já parou para pensar uma coisa? Nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as pessoas pensam do mesmo jeito, nem todas as pessoas agem da mesma forma. Você já parou para pensar o seguinte, que mesmo no reino de Deus, mesmo as pessoas que servem a Deus, existem aquelas que fazem a diferença aonde quer que chegam, justamente pelo seu estilo de vida, justamente porque das decisões que tomam, justamente porque do estilo de vida que decidem andar diante de Deus. E essas pessoas, elas fazem a diferença. E algumas pessoas dizem, não, nós somos todos iguais. Perante Deus, para a salvação, sim, eu concordo que somos todos iguais, não há acepção de pessoas. Deus, Ele quer salvar a todas as pessoas. Isso deixa claro, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, você vai ver que Deus, Ele quer salvar a todos os homens, que todos venham ao conhecimento da verdade, né? Mas quando falamos da ação de se buscar a Deus, existem pessoas que fazem a diferença. No livro de Neemias, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Eu acho interessante essa descrição, que Hananias, ele se destaca, né, nessa forma de ser. Existiam pessoas tementes a Deus e pessoas fiéis, existiam. O texto deixa claro, porque ele era mais do que muitos outros. Ele estava um nível um pouco mais elevado, um nível mais acima. E quando nós nos achegamos muito mais a Deus, isso é fato, isso é claro, não tem nem o que discutir. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus para obedecê-lo, para servi-lo, para aprender com Deus, para aprender de Deus, é claro, nós vamos ter um pouco mais de intimidade. Algumas pessoas até não gostam muito dessa questão, não, que todos são iguais, todos podem exercer as mesmas funções, negativo. A Bíblia Sagrada não fala isso. A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele deu uns para profetas, não foram todos. Ele deu outros para os apóstolos, não foram todos. Outros para pastores, mestres, para evangelistas, não são todos. Ele deu. Então, quando Ele dá, é diferente. A Bíblia Sagrada vai dizer que João, o apóstolo amado, ele reclinava a cabeça no ombro, no peito de Jesus Cristo. Ele é único. Não existem outros apóstolos que fizeram, outros discípulos que chegaram assim, colocaram a cabeça no ombro de Jesus Cristo, não. Tanto é que, se você observar, olha a revelação que o próprio Cristo dá para João quando ele ainda está na ilha de Patmos. Então nós precisamos entender que existem sim mais do que muitos outros. E este é o fato que eu quero trazer alguns comentários aqui acerca de algumas pessoas que fizeram uma diferença muito, muito grande. Nós precisamos observar o que elas fizeram para que tivessem um nível mais elevado do que as demais. Por exemplo, Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. Para você ser hábil em alguma coisa, você precisa colocar praticamente a sua vida naquilo, você precisa determinar tempo, você precisa fazer com que a sua vida esteja voltada para algo. Então assim você ganha habilidade dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedir. Agora observe o versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Nenhum outro sacerdote do Antigo Testamento tem essas descrições que este daqui tem. Esdras, escriba e sacerdote, é o único que nós vemos com essa descrição. Primeiro, ele era um escriba hábil, havia uma habilidade muito grande na vida de Esdras. Mas por quê? Por causa do versículo 10, ele tinha preparado. Então havia uma preparação interior da parte de Esdras para que buscasse a lei do Senhor, para cumprir, para praticar a lei, para ensinar esta palavra em Israel. E se você entra no livro de Neemias, você vai ver que Esdras, ele está trazendo a palavra. No capítulo 8 de Neemias, você vai ver que quem traz
a palavra no livro da lei é justamente este homem aqui, Esdras, porque Esdras ele está um nível acima, ele está fazendo a diferença, ele está um pouco mais do que muitos outros e nós precisamos aceitar isso. Existem pessoas que estão acima de nós, existem pessoas que espiritualmente estão na nossa frente e isso nós temos que aceitar porque faz parte da caminhada cristã, nem todos são iguais, não, negativo. Existem pessoas que buscam mais a Deus do que eu, do que você, então é claro que elas vão fazer a diferença sim, e elas são mais do que muitos outros. Daniel capítulo 1, versículo 3, a seguir diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovem que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora observe o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel estava um nível acima dos demais, não adianta querer questionar, querer dizer que não, sim, Daniel ele está um nível acima, Daniel ele era mais do que muitos outros, ele está junto com 3 jovens distintos, é verdade, mas Daniel está a um nível a mais com Deus, com certeza, a sua busca por Deus. E se você entrar no capítulo 6 de Daniel, você vai ver que Daniel ele tinha por costume fazer as suas orações 3 vezes ao dia. E a Bíblia declara, a Bíblia destaca, Daniel, ele tinha por costume orar 3 vezes ao dia, mesmo quando há um decreto para que não se orasse a Deus nenhum, a não ser ao rei. Daniel, ele continua na mesma pegada, orando 3 vezes ao dia. Daniel está um nível a mais, Daniel está um nível acima dos demais, inclusive dos seus 3 companheiros, e nós temos que aceitar isso, que existem pessoas que oram mais que nós, existem pessoas que leem as Escrituras, que estudam as Escrituras muito mais do que nós, é claro, essas pessoas que vão agregando mais de Deus para as suas vidas, também para ensinar outras pessoas, para levar o conteúdo que elas têm nas suas vidas, elas estão um nível superior, né? Vamos dizer assim, um nível superior, né? Digamos que elas estejam numa faculdade, enquanto, por exemplo, eu posso estar apenas num curso técnico, então o nível superior é muito mais vantajoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, havia necessidade de um grupo diaconal ser estabelecido para cuidar das viúvas. E é interessante que Deus não escolhe mulheres para cuidar das mulheres. Ele levanta o primeiro grupo de varões para cuidar das varoas, né? Do grupo dos diáconos para cuidar do serviço social da igreja. Versículo 5. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro e Nicanor e Timão e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Observa que o texto fala sobre Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Há uma distinção entre Estevão e os demais. Com certeza Estevão ele está a um nível acima dos demais, e isso é fato. A vida de Estevão vai dizer justamente isso. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você não vê os demais fazendo isso. Somente Estevão, ele está neste nível, um nível superior, cheio de fé, de poder, fazendo prodígios, sinais entre o povo, pregando a palavra, evangelizando, e é claro, ele também vai ser o primeiro mártir, né? Na história da igreja, ele está ali sendo um dos mártires, porque da palavra, porque do evangelho, porque do nome de Jesus Cristo.
Estevão cheio de fé, ele estava cheio de fé, de poder, ele está agregando sobre ele, está agregando dentro dele, e é claro, ele começa a levar para as pessoas, ele começa a pregar a palavra de Deus, e com certeza este homem aqui, por nome de Estevão, ele está um nível acima, ele está ali sendo mais do que muitos outros, sim, e nós precisamos também aprender com esses exemplos, ao invés de estar criticando aqueles que já têm, aqueles que já são, nós devemos querer essa intimidade com Deus, esse poder de Deus, essa distinção para melhor, e é claro, isto não sendo soberbo, nem sendo arrogante, nem prepotente, mas com muita mansidão e muita humildade, como o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vós sou enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Nós vemos Epafrodito fazendo uma diferença muito grande, mesmo doente, mesmo com dificuldades físicas, ele continua servindo e servindo com excelência, ele continua servindo e servindo com presteza, ele continua sendo útil na obra, e mais, ele não faz caso da sua própria vida em prol do reino de Deus e de Cristo, em prol da obra do Senhor Jesus na terra, em prol da igreja, em prol de Paulo, que é o seu apóstolo, o seu líder, o seu mentor. Ele não faz caso da sua própria vida. Nós vemos que Epafrodito, ele é um daqueles mais do que muitos outros. Você não vê um outro, ou muitos outros, no Novo Testamento com esta descrição de Epafrodito, não. Você vê este homem no versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Ele estava pronto a servir. Que nós aprendamos com Epafrodito a não fazer caso da nossa própria vida, mas servir no reino de Jesus Cristo, servir no reino de Deus, servir em prol da vida dos irmãos também. Que esta palavra fique no teu coração gravada, faça você a diferença, seja mais do que muitos outros. Não murmure, não questione quando você vir pessoas que estão nível acima, espiritualmente falando, pessoas que têm um gabarito maior do que o seu, mas sim, faça a diferença buscando imitar aqueles que dão um bom exemplo, um bom testemunho. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, que esta palavra fique guardada assim na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.